Olá, meus queridos alunos, meu primeirão, nós vamos agora falar sobre as invasões holandesas, tá certo? Nesse primeiro momento. Depois nós vamos falar sobre a expansão territorial e sobre a mineração. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, assista essa aula. Essa aula é extremamente importante, porque são os pontos essenciais que você vai precisar para obter um bom êxito em qualquer prova, ou em qualquer exercício, ou em qualquer vestibular que você for prestar. E aí, o que nós temos que agora destacar, né, gente? Agora nós vamos falar sobre a expansão territorial, tá certo? No Brasil, durante esse período. Você tem que, na realidade, ter focado muito na sua mente as diferenças, né, entre as entradas e as bandeiras. Ou seja, você sabe que era objetivo sempre da coroa portuguesa, gente, encontrar metais preciosos. Então, desde o primeiro momento, a coroa portuguesa já organizava as chamadas entradas. E as entradas, elas tinham como objetivo o quê, professora? Pesquisar metais preciosos em busca de metais preciosos, combater e aprisionar índios. Elas partiam dos mais diferentes pontos do território brasileiro. As entradas, elas eram expedições oficiais, e essas entradas terminam também contribuindo, gente, para a ocupação do Brasil. Quando a gente fala de expansão territorial, nós estamos falando de uma expansão que, na realidade, ela vai entrar para o interior do Brasil, tá certo? É isso que você tem que lembrar. Ou seja, a expansão, ela adentra ao território brasileiro. Porque você sabe que o elemento de ocupação do território, no primeiro momento, foi o que, professora? Foi a cana-de-açúcar. Há de lembrar sempre que a ocupação se dava mais nessa área, tá certo, do Brasil, mas numa faixa próximo ao chamado litoral brasileiro, né, parte do Nordeste brasileiro. E outro ponto que eu tenho que sempre relembrar para vocês, todas as vezes que vocês lembrarem de ocupação territorial no Brasil, vocês lembram de atividade econômica, ou seja, todo o processo de colonização, de ocupação por parte de portugueses, pernambucanos, baianos, no Brasil, gente, se deu atrelado a uma atividade econômica. E aí eu tenho umas bandeiras. As bandeiras já eram expedições particulares, tá certo? E aí as bandeiras, gente, elas tinham objetivos diversos. Eu tenho uma bandeira chamada de apresadora, ou seja, o bandeirantismo apresador tinha como objetivo capturar índios para a escravidão. O bandeirantismo prospector, ele tinha como objetivo busca de metais preciosos. E eu tenho o chamado sertanismo de contrato, onde bandeirantes eles eram contratados para exterminar quilombos ou capturar índios aldeados em missões. Eu também tenho, gente, o chamado bandeirantismo de monções. Esse bandeirantismo ele era responsável pelo abastecimento das regiões mais distantes do litoral brasileiro, né? Como você pode observar, e aqui nós temos o quê? Você pode perceber as diferenças. As entradas organizadas pelo governo, já as bandeiras elas eram geralmente particulares, elas eram formadas por homens. Nas bandeiras você vê a participação também de mulheres, tá certo? As entradas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, enquanto as bandeiras não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Não possuíam um ponto fixo de partida as entradas, já as bandeiras, elas partiam sempre da onde, professora, de São Paulo. Partiam sempre de São Vicente. Outro elemento, gente, de ocupação do Brasil foi a pecuária. A pecuária, vocês não podem esquecer, requer um menor número de escravos. O gado antes, ele era criado dentro dos engenhos. A coroa portuguesa terminou proibindo. Por quê, professora? Porque as terras destinadas ao gado poderiam ser destinadas ao plantio da cana-de-açúcar. E o açúcar dava mais lucro do que a pecuária. Porque a pecuária, gente, era uma atividade interna do Brasil. A pecuária era para abastecer o mercado interno. E a pecuária termina sendo o elemento de interligação entre as diferentes províncias do Brasil. Você vai ver a pecuária forte no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil, e tanto o Nordeste quanto o Sul do Brasil terminaram também abastecendo a região mineradora, porque os bandeirantes paulistas, eles encontraram
ouro na região de Minas Gerais, né? Então, a pecuária ela vai gerar latifúndios no sul do Brasil. Eles vão adentrar para o interior do Brasil. O gado e as fazendas de gado também terminam sendo elementos de ocupação do território brasileiro. Aí nós temos as aldeias e as missões jesuíticas, ou seja, você sabe muito bem que os jesuítas vieram com o objetivo de catequizar os índios no Brasil. Então, diante dessa realidade, dessa ocupação para além do Tratado de Tordesilhas, a coroa portuguesa, juntamente com a Espanha, assinaram alguns tratados. Dentre esses tratados, como você pode observar, está o tratado chamado de Utrecht. Por esse tratado, estabelecia que o rio Oiapoque, no limite da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, né? Então, esse é o Tratado de Utrecht, foi estabelecer um limite, né, entre o Brasil e a Guiana Francesa. Esse limite seria o rio Oiapoque. Aí vem outro Tratado de Utrecht, assinado esse entre Portugal, como você pode observar aqui, e a Espanha. E aí, por esse tratado, estabelecia que a colônia do Sacramento pertenceria ao Brasil. E aí nós vamos ver, no caso, a Portugal, certo? Porque as terras brasileiras eram terras da coroa portuguesa. E a gente vai ver o Tratado de Madrid. Esse tratado aqui é o tratado que vai permanecer, gente, tá certo? É o tratado que você tem que focar também. De 1750, assinado entre Portugal e Espanha. A colônia de Sacramento, que aqui passou a pertencer ao Brasil no Tratado de Utrecht, passou a pertencer à Espanha. E a região dos 7 povos das missões pertenceriam a quem, gente? A Portugal. Ou seja, a colônia de Sacramento foi para a Espanha e a região dos 7 povos das missões foi para Portugal. Os jesuítas não gostaram dessa decisão e os índios terminaram, na realidade, não cumprindo esse tratado, se posicionaram contra o cumprimento desse tratado, e aí houve a chamada Guerra Guaranítica. Diante dessa realidade, foi assinado outro tratado, que é o Tratado de Santo Ildefonso, outro tratado assinado entre Portugal e Espanha, onde a colônia do Sacramento e os 7 povos das missões passaram a pertencer à Espanha. E o último, gente, tratado foi o chamado Tratado de Badajoz. Esse Tratado de Badajoz ele vai confirmar o Tratado de Madrid. Por esse Tratado de Madrid, a colônia de Sacramento pertenceria à Espanha e os 7 povos das missões passaram a pertencer a Portugal, tá certo? Isso aqui é a primeira análise, nesse primeiro momento, tá bom? E nós vamos já dar continuidade falando sobre o que, professora? Fique comigo, que agora nós vamos falar sobre a mineração no Brasil. Como eu disse para vocês, agora nós vamos dar continuidade à nossa revisão. Agora nós vamos falar, gente, de mineração. Nós vamos pontuar os principais fatos em relação à descoberta do ouro no Brasil. O que é que nós vimos? Mencionei para vocês que os bandeirantes foram aqueles que encontraram ouro na região de Minas Gerais. Era a realização do velho sonho português. Vocês não podem esquecer que os portugueses, eles viajaram de tão longe, eles se lançaram ao desconhecido, ao chamado Mar Tenebroso, que é o Oceano Atlântico, em busca de metais preciosos, e conseguiram. As primeiras descobertas desse metal se deram no final do século XVII. No momento, gente, em que Portugal vivia
uma crise econômica com a queda das exportações do açúcar. Tu lembra lá do que eu falei, que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, eles foram expulsos e aí eles começaram a produzir açúcar nas Antilhas, o açúcar brasileiro entrou em declínio. Então, quando Portugal estava passando por essa crise relacionada à atividade açucareira, os bandeirantes paulistas, aqueles que proporcionaram, aqueles que foram elementos para a ocupação do interior do Brasil, descobriram ouro na região que ficou conhecida como a região das Gerais, tá certo? Descobriram ouro de aluvião. E nós vamos ver escravos, né, africanos, especialistas na mineração. E eles vão ser utilizados nessa prática mineradora, tá certo? Aqui você pode observar a extração do chamado ouro de aluvião. Era tanto ouro, gente, que o ouro faiscava, né? Tinha o ouro de faiscação, né? Que faiscava. Eles iam caminhando pelo, vamos dizer assim, as margens dos rios, eles iam percebendo, vendo ouro. Aqui tá 2 tipos, né? Tem as bateias que são utilizadas hoje e as bateias, né? Que eram utilizadas na época, no período da mineração. E aí, como o ouro foi descoberto, houve uma corrida frenética, gente, para o interior do Brasil, né? Para o Brasil, porque o ouro ele proporcionava um lucro muito mais rápido do que esse comparado à atividade açucareira. Aí a gente vai ver, gente, surgimento de várias cidades, né? Como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, Mariana, São João del Rei, Sabará. Foi encontrado também diamantes no Brasil, tá certo? E aí, nesse contexto, a população na época do ouro, a população da região de Minas Gerais, alcança 15% do total de habitantes do Brasil durante esse período. Mas aí, gente, como vieram vários portugueses, as tensões, elas cresceram, e aí ocorre, melhor dizendo, a chamada Guerra dos Emboabas, ou seja, uma tensão entre paulistas que descobriram as jazidas e os portugueses que foram vindo, né, para essa região do Brasil, que eram denominados de emboabas. A tensão aumenta porque esses portugueses começam a controlar o abastecimento de mercadorias na região. E após vários confrontos com os emboabas, nós vamos ver o episódio chamado de Capão da Traição, quando os emboabas, na realidade, foram mortos e os portugueses terminaram vencendo o embate, né? E o conflito teve fim e eles tiveram que sair da região, os paulistas tiveram que sair da região porque os portugueses tiveram êxito, os paulistas perderam esse conflito e foram se refugiar onde, professora? E foram em busca de metais preciosos, terminaram encontrando metais preciosos em Mato Grosso e Goiás, ok? Aí nós vamos ver aqui, professora, a consequência de quê? As consequências, melhor dizendo, da Guerra dos Emboabas. Eu tenho um controle da metrópole mais firme, uma fiscalização mais intensa, haja vista que Portugal já tinha estabelecido muito antes do quinto, que era 20% de todo o ouro que fosse encontrado no Brasil, era para a coroa portuguesa, mas a coroa portuguesa vai fiscalizar, administrar ainda mais a região. São Paulo foi elevada à categoria de cidade, foi criada também a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Como eu disse para vocês, os paulistas perderam essa Guerra das Emboabas e terminaram encontrando ouro em Mato Grosso e no Goiás, né? E em Goiás. Tá aqui, como você pode observar, tá certo? A mudança da configuração territorial do Brasil durante essa fase que nós estamos abordando. E aqui tá aqui as regiões, gente, onde foram descobertos metais preciosos, né, no Brasil, como ouro e diamantes, como eu mencionei para vocês. E aí, diante dessa realidade, né, que foi a descoberta desses metais preciosos em território brasileiro, a coroa portuguesa, na realidade, criou um órgão chamado de Intendência das Minas, né? Era o principal órgão, tinha a responsabilidade de fiscalizar a exploração, cobrar os impostos, tá certo? E leiloar as datas, tá certo? Aqui nós temos distribuir datas,
que eram lotes para exploração, mas era mediante o leilão, certo? Fiscalizar a atividade açucareira, como eu já mencionei, julgar as questões referentes ao desenvolvimento dessa atividade na região mineradora e cobrar os impostos, que era 20%, tá certo? De todo ouro explorado na região de Minas Gerais. Aí você pode observar, tá certo? A intendência, né? Aonde funcionava as chamadas intendência das minas durante o período que nós estamos analisando. Mas um fato que nós temos que considerar, gente, existia muito contrabando, existia muita sonegação de impostos no Brasil durante esse período. E aí a coroa portuguesa proibiu a circulação do ouro em pó ou em pepita, tá certo? E termina fazendo com que todo o ouro que era explorado na região, eles deveriam ser levados para a casa de fundição. Lá nas casas de fundição, o ouro ele seria transformado em barra e ele recebia um selo real. Como você pode observar, esse ouro recebe um selo real, certo? E aí esse ouro já saía das casas de fundição já quitado, ou seja, já saía com o imposto pago, que era o quinto. Termina que os mineradores não gostaram da criação das casas de fundição, eles argumentavam que estavam sendo roubados nas casas de fundição, e aí houve uma das revoltas relacionadas a essa criação das casas de fundição, que foi a revolta de Vila Rica, ou a revolta de Felipe dos Santos. Aqui eu tenho o quê? Como você pode observar, o forno, onde o ouro ele era derretido, transformado em barra, já saía com o selo da coroa portuguesa, e onde era pesado, né? O ouro, não esqueça que 20% era para quem, professora? Para a coroa portuguesa. E aqui está o ouro depois de ser quintado, né? Transformado em barra, já saía com o imposto pago, que era os 20%. Esse podia circular livremente, porque era o ouro legal, certo? Era o ouro legal durante esse período. O que eu já disse para vocês, já destaquei esse fato. Houve uma revolta chamada de revolta de Vila Rica, ou revolta de Felipe dos Santos. Ela acontece justamente por causa da criação das casas de fundição, tá certo? Ok? Esse é o principal motivo. Foi liderada por Felipe dos Santos. Esse terminou sendo morto e esquartejado, e o seu corpo colocado em praça pública. Outra prática muito comum, gente, de contrabando durante esse período era o chamado santo pau oco, né? Eles utilizavam muitos santos, né, para fazer esse contrabando, no caso, os mineradores. Disse para vocês que não foi só descoberto ouro no Brasil, também foi diamantes, e aí, gente, as atenções da coroa portuguesa, o rigor da coroa portuguesa foi muito maior no distrito, né, diamantino, certo? Foram encontrados diamante no chamado Arraial do Tijuco, hoje atual Diamantina. Era difícil controlar o contrabando e a cobrança de impostos sobre os diamantes. A coroa portuguesa termina entregando, gente, a extração a particulares, mediante o que? Um contrato. Aí vai surgir a figura do contratador. E esse contratador ele deveria entregar parte da exploração dos diamantes para quem? Para a coroa portuguesa. Mas em 1771 a coroa portuguesa terminou, gente, resolvendo assumir diretamente a exploração da região de Diamantina, né, através da intendência e cria para tal, né, para fiscalizar, para explorar a região, a intendência dos diamantes. Aí esse órgão ele tinha plenos poderes sobre a população, gente, tinha poder de justiça também, poder de lei, e existia um rigor muito grande em tudo que saía dessa região onde foi descoberto o ouro, que é o chamado Arraial do Tijuco, certo? E a gente observa, está aqui, como você pode observar, a intendência dos diamantes, né, em Diamantina, Minas Gerais, retratando a lavagem dos diamantes. É bom eu colocar aqui, existiam escravos, os escravos trabalhavam, gente, não pense que não existia atividade escravista na exploração que existia,
tá certo? Os escravos eles eram tratados, tá certo, com violência, da mesma forma que como eram também tratados na atividade açucareira. Você não pode considerar, existiam até relatos que alguns escravos terminavam, né, tendo seus cabelos, né, muito curtos, porque para não colocar ouro, ou colocava máscara de Flandres para que eles não pudessem engolir ouro e nem pepitas de diamantes. Aí aqui eu vou, na realidade, destacar, como você já pôde observar, houve um desenvolvimento urbano, né? Uma intensa urbanização, com o surgimento de novas cidades, tá certo? Ou seja, cidades essas que surgiram em função da exploração do ouro. A região tornou-se um excelente mercado comprador de diversas regiões. Nós vamos ver, como já disse para vocês, o Sul e o Nordeste vendendo carne para a região mineradora. Posteriormente, eles começam a implantar suas fazendas de gado, certo? Então, houve uma integração entre as mais diferentes províncias. Houve surgimento de uma classe média, tá certo? Na região, mas parte da população, quase a metade da população, ela era composta por escravos. A região de Minas Gerais, no primeiro momento, a gente passou por crise de abastecimento, né, da região, porque na medida que eles foram indo para lá, a situação não era muito boa de se viver no interior do Brasil, né, mas as coisas elas foram acontecendo e a gente vai ver que houve uma ascensão social de fato de quem, professora? Dos mineradores, uma sociedade mineradora, né, uma sociedade que se enriquece com a exploração do diamante, com a exploração do ouro, uma sociedade que ganha muito dinheiro com o comércio. Os portugueses controlavam a atividade comercial no Brasil ou com o artesanato. Nós vamos ver que os investimentos na mineração, gente, eles não tinham muitos gastos nesses investimentos, tá certo? Na exploração do ouro, como se tinha para se montar um engenho. A riqueza concentra-se nas mãos de poucos, como eu já disse para vocês, nas mãos desses mineradores. A pobreza imperava na região de Minas Gerais. Então, eu tenho uma sociedade, gente, que não tem ampla mobilidade social. De fato, eu tenho uma sociedade urbana, mas uma sociedade que não tem muita mobilidade social, como você pode observar, tá certo? A base da sociedade composta, na realidade, por quem, professora? Por escravos. E aí, gente, por que o ouro entrou em crise, né? Finalzinho do século XVII, o ouro entrou em crise, né? Caiu abruptamente na segunda metade do século XVII, início do século XVII o ouro foi encontrado, finalzinho o ouro já dava indício de crise. Aí nós vamos ver que na segunda metade cai abruptamente a produção de ouro na região. E o governo português dizia que o contrabando e a negligência com o trabalho eram os principais motivos, né, para esse declínio, para essa queda na exploração. Mas não se tinha técnicas avançadas, na época não se utilizava na região de Minas Gerais. A coroa termina tomando algumas medidas mais rígidas de cobrança de impostos, mesmo mediante a queda na produção, a queda na exploração do ouro. A cota mínima anual, em 1750, determinou que a soma final do quinto deveria atingir a 100 arroba, gente, que é mais ou menos 1.500 quilos de ouro. E aí, como os mineradores não tinham como pagar, justamente por causa da queda na exploração, na produção do ouro no Brasil, terminou que a coroa portuguesa determinou a derrama. Aí, na derrama, a coroa portuguesa ela iria cobrar todos os impostos atrasados. A derrama, de fato, não aconteceu, porque no dia que a derrama iria acontecer, gente, era o dia em que a Inconfidência Mineira seria deflagrada. Mas uma das coisas... Aí, depois disso, nós vamos analisar para outra prova esse detalhe relacionado à chamada Inconfidência Mineira durante esse período. O que eu quero destacar também relacionado, gente, à questão da mineração? A arte, né? Surge o primeiro movimento literário de fato brasileiro, o arcadismo. Na arte plástica, nós vamos ver destaque com o mestre Aleijadinho, tá certo? Também com o mestre Ataíde. Também nós vamos ver a música, Américo Lobo de Mesquita, Francisco Gomes da Rocha, Inácio Parreiras Neves. Aqui você pode observar, gente,
algumas imagens relacionadas a isso. Está aqui tá aqui a escultura do mestre Aleijadinho, que são os 12 profetas, como você pode observar, uma escultura feita em pedra sabão, sempre com o nariz muito afilado, queixo também pontiagudo. Eram marcas, como você pode observar, do mestre Aleijadinho, tá certo? Aqui, tipo, ver sempre pontiagudo, isso aqui era uma característica do Aleijadinho. Aqui o mestre Ataíde, gente, isso aqui era a pintura em perspectiva, né? Chamada pintura em 3D, que era pintado nos tetos das capelas. As capelas, elas na realidade, as igrejas barrocas, né? De arquitetura barroca, elas recebiam uma lâmina de ouro, tá certo? Ficamos por aqui. Nós já falamos sobre os outros pontos. Não se esqueçam que a mineração proporcionou a expansão do território brasileiro, o aumento da população no sertão do Brasil. As áreas que eram isoladas passaram a ser interligadas com a atividade do ouro e a população aumentou 11 vezes mais durante esse período. Outro destaque é a mudança da capital. A capital mudou, na realidade, da onde o professor de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente por causa da proximidade do Rio de Janeiro em relação à região mineradora, para melhor controlar, né, o escoamento do ouro, que a maior parte do ouro não ficava no Brasil, ia para Portugal, para dificultar também o contrabando, tá certo? E para também facilitar a comunicação entre a capital e a região de Minas Gerais, tá certo? E aí, os outros pontos nós vamos ver nas outras aulas. Ficamos por aqui. Um forte abraço, queridos alunos. Foque na prova. Até mais.